comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, por bondade. Capítulo 22, versículo 7. O Espírito do Senhor levou-me a observar esse texto. Quero partilhar convosco algumas coisas aqui. Apocalipse, capítulo 22, verso 7. Diz assim: Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu advirto a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém. Feche seus olhinhos, por favor. Paizinho querido. Oh, maravilhoso Paizinho. Tua palavra por si só é poderosa, capaz de nos ensinar, de nos exortar de maneira tão amorosa. Mas rogo o teu favor uma vez mais, que enquanto eu estiver a falar a tua palavra, teu santo e poderoso Espírito possa nos ensinar de forma intensa. Que a tua palavra ache lugar em meu coração, em nosso coração, e ela possa produzir o que foi endereçada a produzir. E que esta noite, uma vez mais, sejamos movidos pela tua glória, pela tua presença. Assim eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em não poucos diálogos, nós temos escutado as pessoas se perguntarem, muito especialmente desde o início do ano até agora: o que está acontecendo com o mundo? Por que tantas catástrofes simultâneas? Por que tantas coisas violentas
simultâneas. Deu a louca no mundo. O que aconteceu? Porque de imediato tantas coisas vieram como que num surto global. Tantas crises, tantos problemas, tantas dificuldades de ordem meteorológicas, sociais, civis, enfim. Por que essas coisas todas têm acontecido? E a gente fica tentando encontrar algumas explicações, respostas e não as encontramos. Dá a impressão que o mundo está jogado, que ninguém está no controle, que o diabo parece que assumiu as rédeas e ele está fazendo do jeito que ele quer, destruindo como ele quer. Dá a impressão que ele está literalmente solto, como alguém costumeiramente diz, o cão está solto. E parece que ele não só está solto, como está liberado para fazer a sua vontade acontecer. Embora isso pareça ser uma verdade devido às crises e às dores que as pessoas estão sentindo, e muitos de nós acabam sentindo igualmente as mesmas dores, pela compaixão e pelo sentimento cristão que possui, não conseguimos ter uma resposta muito clara, mas podemos ter uma certeza clara e absoluta. O diabo não está no controle de coisa alguma. Ele não está liberado para fazer coisa alguma. A verdade clara e absoluta que jamais pode ser mudada é que Deus está no trono e não saiu do seu trono e, portanto, continua governando. E nada fugiu do controle do divino. Ele ainda está no controle. Ele ainda está no governo de todas as coisas. Só que a gente não consegue compreender por que as coisas têm rumado desse jeito. E para isso é importante a gente fazer uma breve viagem bíblica e tentar entender a ação de Deus ao longo dos séculos e como ele tem agido e permanecido fiel em seu agir. Maravilhei-me diante do Senhor ao cantar convosco a primeira canção que foi cantada esta noite, da fidelidade de Deus, porque expressa exatamente aquilo que quero vos dizer esta noite. Deus continua sendo fiel, ativo e poderoso em sua palavra, e não mudou um centímetro sequer, um milésimo daquilo que ele é, de eternidade a eternidade. Isso nos leva a perceber que podemos sim, embora em meio a tufões e tempestades, confiar plenamente em sua palavra, porque tudo o que ele disse nela certamente irá se cumprir. Como finaliza João no seu livro, ele diz que feliz é aquele que consegue guardar as palavras dessas profecias, consegue acreditar no que está escrito aqui, consegue entendê-las e armazená-las em seus corações. Feliz é este justamente porque não se abala diante de tantas crises e de dificuldades que se enfrenta o mundo. Entretanto, desde que mundo é mundo, as crises têm acontecido e Deus continua agindo. Desde que o Adão e a Eva pecaram, lá em Gênesis 3, 5 ao 23, onde a narrativa mostra todo esse desprendimento do ser humano do eterno, e à medida que desprendeu da bondade divina, ele se amarrou às crises que o homem próprio criou para si, mediante a sua desobediência e o pecado promovido por si mesmo. E à medida que isso aconteceu, dá a impressão de que ficou ao léu, mas ao contrário, na queda de Adão e Eva, Deus esteve presente, atuando, consertando aquilo que o homem desfez. À medida que o homem distancia de Deus, Deus trabalha para que ele possa reaproximar, dando-lhe o mecanismo da fé, construindo-lhe a fé, orientando-lhe pela fé, para que ele pudesse voltar debaixo do controle e do governo divino. E o mundo continua indo no caos, o homem cada vez se distancia mais. E você chega até o Gênesis capítulo 6, o verso 8 em diante, onde o próprio Deus argumenta com Noé, pois vê nele princípios de justiça e de que guardar a sua palavra, e diz para o Noé que o mundo está completamente desviado, desobediente, aleatório, distante, e não quer o princípio da fé, nem tampouco aprender como manifestar a fé. Dessa forma, a ira do divino é manifestada, e através de Noé ele propõe salvação a quem cresce, a quem quisesse.
embora havia dito que somente a família de Noé se salvaria, justamente porque o restante do mundo não conseguiu acreditar, embora Noé pregasse por 100 anos consecutivos que viria os tempos de angústia e de dor conforme veio o dilúvio. O próprio Pedro diz que as pessoas se fizeram de surdas mediante o pregoeiro da justiça chamado Noé, que não se cansou de anunciar o juízo divino. E a terra então cumpriu a demanda e fez com que fosse julgado os pecados da humanidade mediante as águas que vieram do solo e do céu. Perceba que depois que a terra foi repovoada pela família de Noé, a proposta do Eterno ainda era construir uma nação que pudesse temer o seu nome, compreender a sua vontade, ensinar os povos a sua justiça. Desta forma, os filhos de Noé receberam todo esse aparato para que pudessem transmitir aos seus filhos uma sequência de justiça. Entretanto, dos filhos nasceram um homem chamado Nimrod, que edificou 4 impérios gigantescos, e esses impérios se espalharam pela terra. Mas foi impérios de maldade, impérios construídos sobre a ira, sobre o pecado, sobre a morte, sobre a violência, sobre a usurpação, sobre o erro. E você encontra isso no capítulo 10 e no capítulo 11 de Gênesis. Mas Deus não desiste, pois ele continua no governo. Então ele chama para si um homem chamado Abrão, dessa mesma herança. Porque viu em Abrão o que viu em Noé, uma justiça, uma capacidade de manter-se firme em sua palavra e que queria crer em Deus. E creu Abraão em tudo aquilo que Deus disse. E a proposta era que a partir dele uma nação escolhida, santa, separada, pudesse ser como que sacerdotal nessa terra e ensinar às outras nações o caminho da justiça. Serem justos, serem santos, serem bons e terem fé. Essa proposta seguiu-se. Você percebe que da família de Abraão, Deus esteve no controle em todo o tempo, enquanto Abraão estava debaixo do controle do divino. Os filhos de Abraão aparecem e eles começam a sair da rota, até porque seus destinos são completamente mudados, porque decidem eles mesmos construir suas caminhadas. Saem daquilo que Deus havia ordenado e escrevem suas próprias histórias. E uma dessas escritas decidem eles fazer maldade com um dos meninos, a saber, José. E uma vez que tentaram matar José e não o quiseram, arrependeram e o venderam, e José foi parar no Egito, e Deus decide, porque ele está no controle, decide usar essa maldade humana para promover o bem em prol dos próprios filhos de Jacó. De modo que Deus usa José para abençoar o Egito de forma redundante e poderosa. Transforma o Egito em 14 anos em uma das mais poderosas nações da terra de então. O reino até então mais vigoroso e cheio de riquezas que possuía naquele período. Embora o Egito não conseguiu compreender que era a bondade de Deus através de José, o coração egípcio se ensoberbeceu. E em Êxodo, no capítulo 2, você começa a perceber esse ensoberbecimento a partir do capítulo 1, mas o capítulo 2 é o ápice, onde esses caras se mostram, acima de tudo, como que Deus se escravizando até aqueles que um dia foram objeto de bênção em suas próprias vidas. Uma vez que no Gênesis 38, José chega naquele lugar e decide abençoar a nação, debaixo da orientação e do governo divino, os egípcios agora entendem que Deus não está mais no controle e eles decidem, portanto, controlar. E controlam as nações, escravizando, subjugando e colocando Israel debaixo de tal clamor que durante 400 anos tudo que eles registram são lágrimas e dissabores. Entretanto, Deus continua no controle. E levanta Moisés para que, por meio dessa ação, possa libertar o seu povo, pelo qual estes iriam ensinar às nações as verdades e a justiça do Eterno. Deus pune Deus pune o Egito com tal dureza, com 10 pragas, exterminando seus exércitos e culminando sobre eles o seu nome, para que eles compreendam que há só um Deus no governo de todas as coisas, e é imutável. Israel entende isso. Entretanto, a crença de Israel ela é tão pequena, é tão frágil, é tão fraca, que não consegue suportar o estar em outros lugares, mediante deuses meramente humanos construídos. E a fé deles é substituída por seus caprichos pessoais. E eles decidem construir suas próprias histórias, aleatórios à vontade divina. É por isso que o livro de Juízes, desde o capítulo 1 até o capítulo 22, você vai ver o alto e baixo de Israel.
Todas as vezes que eles decidem andar fora do caminho do eterno, longe daquilo que ele escreveu, escrevendo suas próprias histórias, eles caem em descrédito. E se cumpre o que Deus havia deixado por meio de Moisés na própria lei, em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 16 em diante, dizendo a eles que se eles deixassem Deus, as maldições que estavam escritas naquele livro viriam sobre suas vidas, inclusive as nações viriam sobre eles e os subjugariam. E mesmo Deus dando tal relevância da sua palavra, não observaram-na. E à medida que se desviavam, nações vinham sobre os israelitas e os dominavam. Até que então Deus, no controle, sempre ouvia o clamor de alguém e levantava alguém para ajudar, como aconteceu com Débora, como aconteceu com Baraque, como aconteceu com Gideão no capítulo 6, como aconteceu com Sansão e muitos outros que estão expostos no livro de Juízes. Todos estes foram instrumentos da soberania de um Deus que está sentado sobre o trono e nunca mudou, nunca perdeu o controle. Dá liberdade ao homem fazer as suas próprias escolhas, mas está sempre pronto a intervir quando o homem por ele clama. Israel segue seu caminho e as nações debandadas, porque Israel não conseguiu ensinar-lhes as suas leis. Era para ser instrumento de justiça e de ensino aos povos, se tornou objeto de escárnio. E como as nações pecaram. Então agora o divino se sente uma vez mais desprezado, porque enquanto um certo homem chamado Samuel governa debaixo da orientação divina, no que é chamado de teocracia, Deus no controle, estes dizem: queremos ser governados por homens e não por Deus. Mais uma vez deixam Deus de fora de seus contextos. Então, naturalmente que Deus de fora, ele faz com que o povo tenha liberdade de escolher aquilo que eles querem. E escolheram para si Saul, um rei segundo seu coração. E Saul era um homem até então de boa aparência, mas de um coração ruim, de uma índole má. Se perdeu ao longo do caminho, se ensoberbeceu e achou que era o tal, mediante o afago das pessoas. Então seu reino cai, mesmo sendo o reino de Deus. Perceba que por conta da escolha de Saul, dos erros de Saul, Deus continua no controle. E dá oportunidade a um moço que se levanta como a esperança de Israel, a saber, Davi. Outra vez Israel está cercado por um exército filisteu, e você percebe que no meio desse tem um gigante Golias, que é assustador só pela voz. E enquanto eles não podem fazer nada, Deus tem um plano, e sempre Deus tem um plano, porque Ele sempre está no controle. Quando todas as coisas se perdem, Deus tem um plano. Quando não há saída para lugar algum, Deus sempre tem um plano, porque Ele está no controle de todas as coisas. Estava tudo perdido, Golias iria dominar Israel, mas tem um Davi nos planos de Deus. E Deus usa aquele garoto, derruba o gigante e faz desse menino rei de Israel. E ele se torna um instrumento de amor e de justiça, embora pecou no meio do caminho, mas o seu pecado não tirou dele o arrependimento e o desejo de seguir e servir a Deus. Ao contrário, perdoado pelo divino, sua geração continuou no governo. Mas a partir de Davi, em que Israel se tornou uma nação de exemplo para o mundo, e que o mundo começou a copiar a justiça divina em meio a Israel, os filhos de Davi não guardaram a aliança e não conseguiram entender que Deus ainda estava no trono. Salomão se perdeu em seu governo e deu ouvidos a quem não deveria ouvir, e portanto seus filhos erraram. Dois de seus filhos, Roboão e Jeroboão, que herdaram o trono de Davi, seu pai, se dividiram entre si, e o reino de Israel, que era um reino de instrumento, como que abençoadores do mundo, se tornou em duas partes: Israel e Judá. 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. Enquanto que Jeroboão reinava em Israel, Roboão reinava em Judá. E as coisas agora se debandaram, porque Jeroboão copiou todos os pecados das nações vizinhas e ensinou Israel a pecar.
construiu dentro de Samaria e de outras regiões altares aos Baalins, aos deuses filisteus, amorreus e tantos outros deuses. Trouxe o deus Moloque como divindade única dentro de Israel. E por conta de seu pecado, aumenta cada vez mais gradativo até o ponto de um certo rei chamado Acabe governar. E este, pior ainda, casou-se com Jezabel, que não só era pecaminosa, como institucionalizou uma nova religião de novos deuses dentro de Israel, tirando de lado completamente o governo divino e Baal governando dentro de Israel. Deus, portanto, vira os seus olhos a Judá e começa a abençoar a Judá, porque estes ainda preservavam a aliança, embora alguns copiavam os pecados de Jeroboão, mas Deus ainda ajudava Judá, porque estes clamavam a Deus. Mas olha o que acontece. Israel, em suas peripécias, em suas trajetórias, peca de tal maneira que Deus decide enviar juízo contra eles. E no ano 740 a.C., Deus se cansa dos pecados de Israel. Mesmo enviando profetas, mesmo enviando autores, mesmo enviando homens e mulheres, e dizendo: arrependam-se, saiam dos pecados do mundo, seja uma nação e me temem. Eles, não obstante a isso, fecharam seus ouvidos. Então Deus levantou um povo chamado de Síria para atacar Israel. E a Síria subjugou Israel por quase 100 anos. E mesmo assim Israel não deu ouvidos a Deus em arrependimento. Então no ano 740 a Síria destrói por completo Israel e varre os israelitas do mapa. Só fica agora Judá, o reino de Judá, herança de Davi. E sobre esse reino Deus disse que nunca faltaria rei sobre o trono de Davi, que é o reino de Judá, por causa da aliança que ele tinha com Davi. E enquanto Judá mantivesse com Deus, Deus no governo continuaria abençoando Judá. Perceba que a Síria, com tal volúpia, tal raiva, lá em 2 Reis, no capítulo 16, versículo 19, ou melhor, 9 até o 19 por ali, você vai ver a Síria se levantando e destruindo por completo os israelitas. Mas os sírios entenderam que eles agora são grandes, que eles eram poderosos, que eles eram valentes. E Deus disse: eu ainda estou no controle. Então Deus levanta um outro reino, chamado Assíria, de um rei chamado Tiglat-Pileser, no ano 722 a.C. E você vai encontrar isso em 2 Reis, lá no capítulo 18, e o versículo 9 até o 16 por ali. E quando Tiglat-Pileser se levanta contra a Síria, eles destroem os sírios por completo, varrem os sírios do mapa. Então a Síria se torna o martelo de Deus, a nação que Deus usa para julgar. Mas no dia em que Deus levanta a Síria para destruir a Síria, que havia destruído Israel, Deus usa Isaías, o profeta Isaías, lá no capítulo 10 do seu livro, e diz: ei, Assíria, você é o meu martelo, você é o meu servo, eu vou te usar. Mas assim como eu te uso, é como um bordão de 2 pontas. Eu vou te usar para punir Israel. Mas da mesma forma, eu vou usar alguém para te punir, porque você também vai achar que é o tal. Do mesmo jeito que Deus levanta a Síria, Deus já avisa: o caminho de vocês também está escrito. Não tinha acontecido ainda. Então a Síria destrói os sírios e se torna poderosos. E agora eles marcham vitoriosamente em direção a Judá. Em Judá reina Ezequias, nos dias de Isaías. Vitoriosamente marcha contra essa nação, que ainda temia a Deus, pois o rei Acais, pai de Ezequias, havia tratado Israel da forma como Deus queria que tratasse. Chamou o povo para a oração, abriu as portas do templo,
mandou o povo ler a palavra, e eles voltaram em jejum e rogos diante do Senhor, e fizeram de Deus o seu governo. Então Deus disse: vou cuidar de vocês. Então agora, Senaqueribe, rei, não mais Tiglat-Pileser, mas Senaqueribe, rei da Assíria, sitia Jerusalém, a Judeia, e diz: vamos destruir vocês. Foi Deus que me levantou para destruir vocês. Vede, eles mesmos dizem isso. Vede que Deus me levantou para destruir a Síria, para destruir Israel, para destruir outros reinos, e agora me enviou para destruir Judá. Quem vai poder me impedir? Confiarás tu no Deus de Israel? Disse ele. Confiarás tu no Deus que não pode livrar os israelitas? Ninguém há que possa fazer vocês escaparem da minha mão. Mas ele não conhecia e não sabia que Deus continuava no controle de todas as coisas. Então Ezequias chama o profeta Isaías e, orando, diz: o que faremos nós? Ele irá nos destruir. E Ezequias, clamando a Isaías, este vai orar ao Senhor e traz a resposta de Deus. Diga ao rei Ezequias: eu ainda estou no controle. A peleja não é de vocês, a peleja é de Deus. Aquietai-vos e vereis o livramento que Deus vos dará. Aleluia. Naquela mesma noite, o exército de Senaqueribe cercando Jerusalém. Então o Senhor aparece com um anjo. Um anjo. Diga para quem está ao seu lado: um anjo. E o Senhor exterminou 180 mil soldados assírios em uma noite só. Quando o dia amanheceu, eles estavam loucos. E o rei Senaqueribe fugiu apressado. E ele foi assassinado em seu trono. Perceba que a Assíria havia se levantado e Deus o próprio havia comandado para que estes se instrumentalizassem. Só que o homem se acha o tal, e ele pensa que porque está em um determinado lugar, Deus não está mais no controle. Mas a mesma medida em que o Senhor usa Isaías no capítulo 10 para dizer que a Assíria seria destruída anos antes disso acontecer. Se você caminhar um pouquinho mais no capítulo 13, você vai ver Isaías sendo usado por Deus a partir do versículo 5 de Isaías, dizendo acerca de Babilônia. Deus estava dizendo: eu vou levantar a Babilônia para destruir a Assíria, porque a Assíria se levantou e achou que é Deus. Só que no mesmo texto Deus diz: mas ai de ti, Babilônia, porque o teu destino também está selado. Destruirás a Síria, destruirás Judá, mas eis que levanto dois povos e que destruirão vocês também. 200 anos antes. Vai vendo. E à medida que Deus libera essa palavra, a ira começa a se avolumar. A Síria ainda é um povo, embora Senaqueribe perdeu seu governo. Judá se torna a única nação na qual seriam os responsáveis, os guardiões da justiça divina. Mas Ezequias, que agora é um instrumento da justiça divina, ele recebeu o livramento de Deus. Deus foi bom para com eles, afinal de contas, lhe deu o maior livramento bíblico dos tempos dos reis, tal como esse não há. Mas a Bíblia diz, nas palavras do Eterno, lá no capítulo 18 de 2 Reis, até o capítulo 20, você vai ver essa história de Ezequias. Depois que isso acontece, Ezequias enche o seu coração de orgulho, de soberba, e começa a se sentir Deus. A ponto de quando Nabucodonosor, na verdade os caldeus, ainda não era Nabucodonosor, os Nabonido, vieram até Judá, Ezequias diz: vem ver a minha glória, vem ver o meu domínio, vem ver o meu tesouro, vem ver a minha grandeza. E mostrou tudo que tinha aos caldeus. E o seu coração se inflou.
E ele se sentiu o libertador de Judá. Mas Deus estava no trono, no governo. E Deus disse: não, Ezequias, eu ainda estou no controle desta nação. Por causa dessa atitude de Ezequias, o decreto do juízo contra Judá veio. Porque por conta da ação do rei, todo Israel pecou e se desviaram dos caminhos do Senhor. Por conta da ação do rei de Judá, todo Judá pecou e igualmente se desviaram dos caminhos do Senhor. Até o ponto de Jeoacás e Jeoás e Jeoaquim, que foi o último rei, pecarem de tal maneira que copiaram os pecados de Jeroboão, rei de Israel. Chegou ao ponto de sacrificarem filhos, como os israelitas sacrificaram a Moloque. Dessa forma, não há outra coisa a fazer, senão Deus liberar a palavra que havia liberado a Isaías, no capítulo 13 de seu livro, de levantar os caldeus. Então, no ano 612 antes de Cristo, os caldeus passaram em 621 e destruíram a Assíria. E agora eles vêm na força de o rei Nabucodonosor. E ele vem contra Judá e sitia Jerusalém e destrói por completo e leva cativos os judeus para a sua terra, a grande cidade de Babilônia. E uma outra grande parte a uma aldeia junto ao rio Quebar, onde lá fora colocado Daniel e os seus irmãos. Perceba que Israel ficou em ruínas. E nesse tempo Jeremias escreve o que iria acontecer com Israel, que é Judá, e toda a sua trajetória. Por isso escreve Lamentações de Jeremias, porque viu a desolação que ficou Jerusalém, pedra sobre pedra. Deus continuava no controle. Nações se levantam e nações caem. Reinos se levantam e reinos caem. Economias se levantam e economias caem. Mas Deus continua no governo de todas as coisas. As crises vêm e as crises vão, mas Deus continua no governo de todas as coisas. Nada abalou o trono do Altíssimo até hoje. Diga para quem está pertinho de você: Deus sempre tem um plano. Quando Nabucodonosor destrói Jerusalém, então o mundo agora não tem uma nação sacerdotal. Não há ninguém que ensine a justiça. Não há ninguém que fale a verdade. Não há ninguém que apregoe as boas novas do reino de Deus ao mundo. Israel era essa voz. Judá era essa voz. Mas agora não há ninguém. Quem poderá fazer isso? Pois tudo está destruído. Então Nabucodonosor se torna o soberano máximo, o governante de toda a terra. O seu domínio se estende de mar a mar, desde a Índia até a Europa. Seu governo é extraordinário, sua grandeza é infinita. Então em Daniel, no capítulo 2, ele tem um sonho à noite, esse rei Nabucodonosor, e acorda assustado. Depois você confere na sua Bíblia. E em todo o capítulo 2 narra o seu sonho. E ele acorda assustado e ele chama os seus servidores, adivinhos, entendidos, cheios de sabedoria. E dizem: gente, eu estou com um problema grave, eu sonhei um sonho. Estou perturbado. Não me lembro que sonho é. E eu estou perturbado demais. Então eu quero que vocês me contem o meu sonho. E me contem a interpretação. Os caras olhou para ele e disse: dura coisa nos pediste. Se o senhor nos contar o sonho, a gente dá a interpretação. E ele disse: vocês estão querendo me enganar? Vocês não sabem a interpretação, por isso não me falam um sonho. Então eles disseram: como saberemos um sonho que o senhor sonhou à noite? E alguém diz: existe alguém aqui que é cheio de sabedoria, e o Espírito do Deus eterno habita nele. Daniel, trazei-o. E trouxeram o moço. E o rei disse: ninguém soube, e eu vou matar todo mundo, porque ninguém soube o meu sonho. E Daniel disse: não precise matar ninguém, porque eles jamais poderiam saber tal coisa. Isto que o senhor sonhou na sua cama, só Deus sabe.
E só Deus sabe a interpretação, porque Ele continua no governo de todas as coisas. E qual é o sonho, Daniel? O Senhor sonhou com uma grande estátua que ia do chão até o céu. E a cabeça era toda de ouro reluzente e tocava as nuvens. E o peito era de bronze, aquele peito forte, aliás de prata, de polido, bonito. E os braços também de prata. Mas o ventre era de bronze. E quando descia para as pernas, era ferro misturado com barro. Essa é o sonho que se ouviu a sua estátua. E aqui vai a interpretação. A cabeça que o Senhor está vendo és tu, ó Rei de Reis. Tu és o Rei de Reis. Deus te estabeleceu como cabeça das nações. Teu governo está sobre as nações. Mas depois de ti vem um peito de prata com braços de prata. Um reino menor do que o teu, mas que vai derrubar o teu e vai se tornar acima do teu. E você viu ainda um ventre de bronze. É um terceiro reino que virá. E esse reino vem com velocidade, logo depois do segundo reino. E quando vistes as pernas de ferro misturada com barro, esse reino é o quarto que virá. Só que esse reino tem uma particularidade, disse Daniel. Vistes que tem uma pedra do alto, cortada, sem o auxílio de mãos. E essa pedra veio, esmiuçou o barro misturado com o ferro e destruiu a estátua. Vistes, eu vi. E o Senhor viu que essa pedra cortada, sem auxílio de mãos, ela cresceu, ela cresceu, ela cresceu, ela cresceu e encheu toda a terra. Sim, eu vi. Então, essa pedra é um reino eterno, do qual ninguém poderá dominá-lo, porque quando ele chegar, ele vai crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e crescer, e encher toda a terra da glória de Deus. Como quem quer dizer, tu és um grande rei, mas você não tem ideia do rei que está vindo por aí. Aleluia. Ele só repete o que Isaías profetizou no capítulo 9, o versículo 6 do seu livro. Ele disse: um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o seu governo não terá fim, mas será de mar a mar, de eternidade a eternidade. Seu governo existirá. Oh, aleluia! Ele está no controle. Mas Nabucodonosor ficou espantado, mas ao mesmo tempo perplexo e feliz, porque ele é a cabeça de ouro. Você encontra isso em Daniel 2. Mas agora, em Daniel no capítulo 4, ele tem um sonho. E o seu sonho igualmente perturba, porque ele sonha com uma árvore cujas raízes estão firmadas no chão, e a copa toca as nuvens. E os pássaros se aninham em sua copa, e os animais e os seres vivos se acampam debaixo de sua sombra. E de repente essa árvore é cortada, seus galhos e suas folhas caem, e o tronco é cerrado, e prisões, cadeias aprisionam o tronco. Então ele fica perturbado, e Daniel outra vez é chamado e lhe dá a interpretação. Perceba que a interpretação é exatamente essa: rei, o que Deus decretou não pode ser mudado. A árvore grande és tu, frondosa, pai de muitas nações. Mas o que fizestes é que o teu coração cresceu acima dos céus. Sentistes que és igual a Deus. Teu coração quis ser dominador, quis ser governo, quis ser grande, tal qual Deus é. Quis colocar o seu trono acima das estrelas, e das estrelas Deus te derrubará. Ele fará com que você tenha sobre os seus lombos o sereno da noite. Comerás capim como animal pasta durante 7 tempos, que é 7 anos, até que saiba reconhecer que há só um Deus no céu, há só um Deus no trono, e que governa sobre todas as coisas. De tempo em tempo manifesta a sua graça. Então isso aconteceu. Estava 1 ano depois
Estava Nabucodonosor andando no seu palácio, e ele havia dito: jamais meu coração dirá tal coisa, jamais eu me compararei ao Altíssimo, jamais tentarei usurpar o governo de Deus. Mas de repente, andando em seu palácio, em sua glória, em seu todo poder, ele olha para a grande Babilônia, cidade extraordinária, e diz: eis a grande cidade que eu mesmo construir com minha sabedoria e com meu grande poder, a mim me deves a glória. Na mesma hora, diz a Bíblia, na mesma hora, se cumpriu o decreto do divino, e ele se tornou como um animal, despiu de sua roupa, ficou nu e foi pastar com os animais durante 7 anos de 4, comendo capim e o sereno caindo sobre seus lombos, a ponto de seus pelos crescerem como penas de águia, diz a Bíblia, até que no 7º ano, quando termina o prazo, ele volta a si, olha para o céu e diga: agora sei que não há nenhum outro rei acima do trono do Altíssimo, e que ele governa de tempo em tempo e de geração a geração. Glorificado seja Deus. Chacoalha o ombro de quem está ao seu lado e diga: crises vêm, crises vão, ventos vêm, ventos vão, lutas vêm, lutas vão, mas Deus continua no trono de todas as coisas. Sabe aquilo que tu está enfrentando? Sabe as lutas que você está vivendo? Há um Deus no trono que não está com os olhos fechados a isso. Ele está no trono, olhando e sabendo a hora que deve intervir. Perceba, deixa eu continuar e terminar. Essa é a introdução, mas eu vou só no primeiro modo. Perceba, quando Daniel se depara com esta cena gloriosa, o Senhor vem até ele e as coisas começam a mudar. Tu te lembras que Isaías no capítulo 13 diz que Nabucodonosor e toda a Babilônia seria destruída? O capítulo 5 de Daniel narra Belsazar, um dos reis depois de Nabucodonosor, que ensoberbece em seu coração. E Deus escreve na parede: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Teu reino foi tirado de ti. E naquela mesma noite, os medos e os persas invadiram Babilônia e destruíram todo o exército e dominaram a cidade sem queimá-la, e caiu a Babilônia. É tanto que no capítulo 15 de Isaías canta-se: caiu a Babilônia. Tanto quanto no capítulo 17 de Apocalipse, igualmente profeticamente canta-se: caiu e caiu a Babilônia. No capítulo 19 remete à mesma canção: caiu e caiu a Babilônia, porque é o símbolo de domínio do diabo, significando o que, meu irmão? O diabo pode até tentar, ele pode até fazer barulho, ele pode até tocar trombeta, ele pode até causar algum dano, mas o tempo dele está contado, o dia dele está contado. A vitória será daqueles que esperam em Deus, porque Deus continua no trono. Isso nunca vai mudar. Nunca vai mudar. O segundo reino se levanta. Se você for em Daniel no capítulo 7, capítulo 6, você tem a trajetória extraordinária da fornalha de fogo. Mas no capítulo 7, Daniel tem uma visão incrível. E ele vê 4 animais. 4 animais simbólicos. Coisas terríveis. E o primeiro animal que ele vê é um leão alado, com dentes fortes, com asas de águia, símbolo babilônico, representando o império babilônico que havia passado. A cabeça de ouro. O primeiro império. Ele vê um segundo animal, forte, violento, um urso grande, com 3 costelas em sua boca, que comia muita carne, com força, rapidez. Esse urso, com 2 patas grandes, 2 chifres, representando a união dos medos e dos persas. É um reino que se funde para dominar o mundo e de fato dominam. Isso aconteceu no ano 539 a.C., quando isso destrói
Nabucodonosor e todo o seu legado, e ali se estabelece o reino Medo-Persa. É um urso com 3 costelas, porque eles destruíram 3 nações, atacaram 3 nações próximas ali, e conseguiram, portanto, se estabelecer como dominadores de toda aquela região da Ásia. Logo perceba que depois dessa visão, Daniel tem uma outra, e ele consegue ver um animal como um leopardo de asas, e esse animal voava rápido e matava muita gente, destruía muita gente, e esse animal tinha sobre si 4 asas fortes sobre suas costas. Perceba que ele fala do Império Greco, esse dominador Alexandre o Grande, que se levanta no ano 333 depois de Cristo e vem rapidamente vencendo, antes de Cristo, aliás, vencendo, e domina os medo-persas, e o seu governo pega desde o norte da Índia até a região do Egito. Tal era o governo e a velocidade de Alexandre o Grande, mas morreu com 33 anos de idade. Perceba que as suas asas representa os seus 4 generais que com ele governavam e estavam sobre seus ombros e davam forças para ele. E quando ele morre, todo o reino de Alexandre é dividido em 4 grandes reinos, a saber, o reino desses generais que por ele governavam: Cassandro, Seleuco, Nicanor, e me fugiu o nome do outro, também não posso lembrar tudo. Enfim, perceba que depois desse governo de Alexandre o Grande, visto através desse animal, ele tem na mesma visão do capítulo 7, a visão de um animal terrível e espantoso. Essa é a declaração de Daniel: terrível e espantoso, porque ele agrega valores dos outros todos os animais. Seu domínio é grande, é forte, ele tem dentes de ferro, ele tem 10 chifres, 3 chifres caem, e nasce um chifre violento que tem uma boca que fala blasfêmias, que xinga, que se levanta contra o povo dos santos, os santos do Altíssimo. Ele está falando do Império Romano e do anticristo que se levantará. Ele chama de terrível e espantoso porque era assim que Roma agia, sanguinária, destrutiva, atacava sem misericórdia, esmagava mulheres, crianças, grávidas, não importava quem fosse, e expunha as suas vísceras ao povo para mostrar a sua raiva e provocar medo. Tal era as coisas que Roma fazia. Seu governo se estabeleceu, destruindo, portanto, o domínio greco, e estabeleceu, portanto, o domínio greco-romano até um período, até que Roma se estabelece como governante máxima. E o domínio romano se estendeu até o século IV, foram quase 5 séculos de domínio. Só que Roma não está destruída, está como que ferida, adormecida. Até porque a Bíblia mesmo diz, se você pegar o capítulo 13 de Apocalipse, é a mesma narrativa do capítulo 7 de Daniel, onde a besta ferida, essa mesma besta que Daniel vê aqui, João vê no Apocalipse 13, e ela se levanta outra vez como que curada, e estabelece o seu governo num período de muitas dores, diz a Bíblia. Mas eu quero, antes de terminar, te levar a ler comigo um pequeno texto do livro de Daniel, no capítulo 7, por bondade. E é fantástico o que Deus revela a esse profeta. Aleluia. Diz assim, capítulo 7 de Daniel, por bondade. E o versículo 9, ele diz assim: e eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E a sua veste era branca como a neve, o seu cabelo da sua cabeça como a lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha do chifre. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Ele está falando da vitória final de Jesus sobre o diabo e o anticristo, que está em Apocalipse 19, versículo 11 narrado. Mas o versículo 12 diz: quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada a prolongação divina até certo espaço de tempo.
E eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino, e todos os povos, as nações e línguas o adoravam. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único não será destruído. Aleluia. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Cheguei a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. E o 17 e 18 diz: estes grandes animais são 4 reis que virão, que se levantarão sobre a terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade a eternidade. O que eu quero dizer com isso aqui, e o que Daniel quer dizer a nós, relatando isso esta noite, ele está dizendo que nos dias em que o 4º animal se estabeleceria, a saber, o Império Romano, o reino de Deus seria entregado a um povo. Nos dias em que o 4º animal estabelecesse o seu governo, a saber, Roma, com todo o seu domínio, o reino de Deus seria entregado a um povo, e esse reino entregado a um povo nunca mais sairia das mãos deles. Esse reino nunca mais seria destruído, nunca mais seria arrancado, nunca mais seria derrubado. Por quê? Porque o seu reino é eterno, e o seu poder vem do alto, vem do Altíssimo. É por isso que você olha no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e o versículo 28, e Jesus diz assim: se eu expulso demônios pelo espírito do demônio, então o caminho dele, o reino dele está dividido. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então vos afirmo, o reino de Deus chegou aqui nessa terra. É por isso que você vai em Lucas, no capítulo 17, e o versículo 20 e 21, e Jesus diz assim: quando vocês procurarem o reino de Deus, não vão encontrá-lo aqui ou acolá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, está dentro de vocês. Não pode ser destruído, não pode ser arrancado, não pode ser deturpado, porque esse reino chegou, é eterno. Por quê? O império das trevas continua dominando, continua trabalhando, até o domínio final do anticristo. E nesse período tudo que se tem são dores. Jesus disse que nesse período de interregno entre o estabelecimento de Roma e do governo do anticristo, período de dores. Não há novidade, é dores. Dores e juízo. Não pensemos que as coisas que têm acontecido no mundo, no Brasil, nas nações, são coincidências. São problemas da atmosfera. É a natureza com suas formas de agir. A ira de Deus se derrama por meio de muitos elementos. Se derrama por meio da natureza. Ou quem não se lembra da zombeteira que há poucos dias uma escola de samba fez ao Cristo nas ruas de São Paulo? Uma semana depois, as mesmas ruas estavam carregando os mortos pelas chuvas. Coincidência, pastor? Queira crer como você quiser. Eu ainda consigo ver um Deus no trono que julga quando quer, que pune quando quer, que age quando quer e que tem misericórdia quando quer. É por isso que o autor João diz: bem-aventurado quem guardar as palavras dessa profecia. Como quem diz, bem-aventurado quem estiver atento ao que Deus está falando. O céu está trombeteando, mas ninguém está ouvindo. Deus está usando os meios da natureza, mas ninguém está ouvindo. O leão está rugindo, mas as pessoas estão se fazendo surdas. Para com Judá ele disse: eu enviei a vós profetas, não destes ouvidos. Enviei a vós muitas falas, mas se fizestes de surdo. O juízo veio. Deus está dando inúmeras chances à nação brasileira de arrependimento e de avivamento. Mas se a nação não quiser, o juízo virá.
Está bradando em dourados, dando inúmeras oportunidades, mas se não quiser, o juízo virá. Não se assustem, porque o que está acontecendo no Moçambique, igualmente, ira divina. O que tem acontecido no Brasil, ira divina. Jesus disse que o mundo sofreria o princípio de dores, tentando nos apontar e a pregar ao nosso coração que devemos estar apercebidos, porque esse é apenas o princípio. Não queira ver as dores, não queira saber o que será as dores. Eu teria muito prazer em te mostrar em todos os capítulos do Apocalipse as dores que virão sobre essa terra, mas o reino continua em pé. Desde hoje pela manhã, quando ouvimos a escola dominical e a igreja passando por diversas crises, nesses 2000 anos de história, eu teria muito prazer em te contar as inúmeras situações que a igreja viveu ao longo desses 20 séculos, cada uma pior do que a outra, mas uma coisa é certa: quando pensaram que acabou, a igreja está lá em pé, viva, retumbante. Ela não precisou renascer, porque a igreja nunca morreu. Nunca precisou a igreja renascer, porque ela é o reino de Deus aqui. E desde que o Jesus trouxe, o reino nunca foi destruído e não será destruído, porque ele continua no trono. E o que quero dizer com tudo isso? De forma simples, eu queria que você dissesse para quem está ao seu lado: olha bem para essa pessoa e diga assim: sossega teu coração. Há um Deus assentado no trono. O que você precisa fazer é fazer com que esse mesmo Deus igualmente se assente no trono da sua vida. Ele nunca perdeu o controle. Eu gostaria de te mostrar muitas outras coisas para te ensinar que Deus nunca perdeu o controle. Com todas as crises que o homem provocou, Deus nunca perdeu o controle. Ele sempre tem um plano. Sabe essa situação que você está aí angustiado sem saber a resposta? Profetiza para quem está ao seu lado: Deus tem um plano. Ele sempre tem um plano, irmão. Seu reino já foi estabelecido. Não há nada pode impedir o domínio e o estabelecimento desse governo. Mas eu queria que você liberasse apenas 3 palavras para quem está pertinho de você e nós vamos orar. A primeira: diga com voz profética para quem está perto de você. Diga: leve a sério a palavra de Deus. Deus continua sendo Deus. Leve a sério, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Deus não aceita meia boca. Ou é santo ou é profano. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é crente ou é incrédulo. Ou é salvo ou é perdido. Não tem meio termo. Não dá para andar nos 2 trilhos. Escolha, irmão. Não ande assim. Leve Deus a sério. Porque se tem uma coisa que Deus leva a sério, é a palavra dele. E se ele diz que ele pune, ele vai punir. Se ele diz que ele vai puxar o tapete, ele vai puxar o tapete. Se ele diz que ele vai corrigir, ele vai corrigir. Leve a sério. Não dê bandeira para o pecado. Não flerte com o pecado. Não ande de namorico com o pecado. Faça isso não. Você não sabe se você sai daqui vivo hoje. Você não sabe. Você não sabe quanto tempo de vida ainda resta. Então, se eu não sei, o agora é tudo que eu tenho. Então eu tenho que cuidar agora. Não é amanhã. Leva Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Não duvide dela. Duvide de mim, mas não duvide dessa palavra. Você pode até não crer em mim, mas você não pode não crer nessa palavra. E quer saber por quê? Porque se você não crer, ela continua sendo a palavra de Deus. Não muda nada.
Mas quem vai perder sou eu e é você. Simples assim. Ah, mas Deus... Não tem meia conversa. O Deus de justiça e juízo continua vivo. Não mudou 1 centímetro. Continua julgando o pecado do mesmo jeito que julgava antes. Leve Deus a sério. Segundo, diga aí para quem está pertinho de você. Diga, se temos pouco tempo, ou melhor, se não sabemos quanto tempo temos, então não ajunte nenhum tesouro nessa terra, mas ajunte tudo que você puder no céu. Disse Jesus que aqui tudo que a gente ajuntar, ladrão rouba, traça e ferrugem consome. Nada serve. Ele está dizendo para colocar tudo fora? Não, ele está dizendo para não colocar o nosso coração nas coisas aqui. Ele está dizendo para investir na onde tem durabilidade. E como eu posso fazer isso? Ele disse em Mateus, no capítulo 25, que tudo que eu fizer a um dos pequeninos dele aqui na terra, eu estou fazendo para ele. João, no capítulo 3 da sua primeira carta, o verso 15, diz que se alguém dizer ter o amor de Deus, vendo seu irmão e padecer necessidade, e tendo condições, nada fazer, como pode crescer o amor de Deus nesse irmão? Como pode amar? Não ajude nada aqui, ajude ali. Não tenha usura com aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Semeie o máximo que você puder. Invista o máximo que você puder. Acredite em Deus o máximo que você puder. Seja justo para com Ele o máximo que Ele é justo com você. Seja fiel a Ele tanto quanto Ele é fiel a você. João diz: quem é justo, faça justiça. Quem é santo, santifique-se. Terceiro e último lugar, fique em pé, por favor. Diga para quem está pertinho de você. O último conselho de João: faça o bem, faça a justiça, faça o melhor que você puder, enquanto podes fazer. Deus continua no trono, queridos. E a gente precisa agasalhar no nosso coração a certeza clara e absoluta de que nenhuma ação e nada que o inimigo faça pegará Deus de surpresa ou frustrará os planos dele para com você e para comigo. Nada. Deus continua no trono. Mas e se te fizerem como fez com José? Te jogarem no buraco? Oh, então Deus tem um plano para usar você e abençoar uma nação inteira, só porque você foi para o buraco. Oh, mas e se me traírem e roubarem como roubaram aquele cara descendo de Jerusalém a Jericó? Oh, Deus tem um plano. Tem um bom samaritano subindo, que vai colocar você na sua cavalgadura e vai tratar de você como se trata de um filho, tendo cuidado que você nunca teve ao longo de toda a sua vida. Deus está no trono, irmão. Só resta saber se Ele realmente está no governo da sua vida. Se as suas ações, se as nossas ações são governadas por Jesus. Suas respostas são governadas por Jesus. Seus contratos é o que Jesus quer que você assine. Suas escolhas são as escolhas que Jesus te orientou a escolher. Suas falas, sua linguagem, seu jeito de olhar é o que Jesus tem abençoado você para fazer. Ele está no governo da minha vida, da sua vida. As ações que a gente tem tomado é governo de Deus. É Ele que tem agido em nós. Eu queria que você inclinasse sua cabecinha, por favor. Fechasse os seus olhinhos. Pense nisso que estou a dizer.
Às vezes pensamos que Ele está no controle de nossas vidas, no governo de nossas escolhas. E fazemos as escolhas e de repente descobrimos que essa não era a vontade dEle. Porque não perguntamos para Ele antes. Porque Ele governa em nós apenas quando nós temos necessidades. E Ele não é governo sobre nossas vidas quando estamos bem. Queremos o governo de Deus apenas quando é para Ele nos abençoar. Mas o meu convite a nós aqui esta noite, o convite do Espírito, é que o Senhor esteja no trono da nossa vida quando é para nós abençoar. E não quando para sermos abençoados apenas. Por isso, a pergunta é essa. Ele está no controle da sua vida? Ele está no governo da sua vida mesmo? Até que ponto você tem dado liberdade para Ele governar? Ele é Senhor até que nível em sua vida? Ele é Senhor no seu negócio? Ele é rei lá na sua empresa? Ele é rei lá no seu emprego? Você trabalha para Jesus? Você serve a Jesus no seu trabalho? Você ensina lá na escola como que a Jesus? Você responde o seu marido como que a Jesus? Responde a sua esposa como que a Jesus? Quem está no governo de sua vida? Quem governa a sua conta bancária? Quem governa a sua vida financeira? Quem governa seu salário? Deus ou você? E a sua salvação? Ele é Senhor sobre a sua salvação? Tem certeza de que és salvo hoje? Se a ira descer hoje sobre esse mundo, estás pronto para ser livre dela pela ação direta de Jesus? Ore comigo agora, por favor. Paizinho, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja depois dessa palavra reflexiva. Bem sei que estás alertando o teu povo para a fidelidade da tua palavra, para a grandeza do seu governo, para o estabelecimento do seu trono, Senhor. Bem sei que nos alerta para sermos justos, sermos santos, para que o Senhor governe as nossas finanças, para que o Senhor governe a nossa casa, governe a nossa vida espiritual, Senhor. Não queremos ter o seu governo apenas nas crises, apenas nas dores, apenas nos momentos de aflições. Mas depois, quando está tudo bem, nos assentamos em nossas poltronas confortáveis e decidimos governar a nossa vida, Senhor, como Israel fez, como as nações fizeram. Por isso, meu pedido é, Senhor, estabelece o teu trono sobre essa igreja, Senhor. Estabelece o teu governo sobre esse povo. E venha salvação sobre essa igreja, Senhor. Venha o teu reino sobre as casas, Senhor. Venha o teu governo sobre os enfermos. Venha o teu governo sobre os prósperos. Venha o teu governo sobre os que estão endividados. Venha o teu governo sobre quem está bem de vida. Venha o teu governo sobre as famílias. Venha o teu governo sobre nós, Senhor. Quem é justo, meu Pai, por tua causa seja mais justo ainda. Quem é santo, meu Pai, por tua causa seja mais santo ainda. Oh, Senhor. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Repitam comigo, por favor, essa oração. Querido Deus, em o nome de Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e lhe peço agora, perdoa os meus pecados.
escreve meu nome no livro da vida, pois em ti eu creio. E quero te pedir agora, venha o teu reino sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, e seja feita a sua vontade na minha vida. Amém, amém, amém.